O som inconfundível de um biscoito crocante se partindo é a prova de uma textura perfeita. Mas como essa característica tão precisa surge e se mantém em milhões de unidades, sempre. A crocância que você sente é resultado de uma engenharia complexa, uma luta contra a natureza dos ingredientes para criar uma estrutura que não deveria existir naturalmente por muito tempo. Você já sabe que biscoitos são feitos de massa e assados, resultando em sua crocância. O que poucos percebem é como essa massa, inicialmente macia e úmida, é transformada em uma estrutura rígida e porosa de forma tão consistente. Os desafios físicos e químicos superados para manter essa crocância por meses são uma história à parte. Sem entender a engenharia por trás da desidratação controlada e da proteção pós-forno, a crocância de um biscoito industrial parece um milagre e não um triunfo da ciência dos alimentos. Tudo começa com a base da massa, uma mistura cuidadosamente calibrada de farinhas, gorduras, açúcares e agentes levedantes. Cada ingrediente tem um papel fundamental, mas um dos mais críticos é a farinha, que fornece a estrutura de amido e proteína. As gorduras e açúcares influenciam a maciez e a capacidade de reter ar. A água, por sua vez, é essencial para unir tudo, formando uma massa maleável e, ironicamente, úmida. A mistura acontece em grandes batedeiras industriais, onde a massa se forma, elástica e pegajosa. É nesse ponto que a contradição inicial se torna evidente, como algo tão macio e cheio de umidade pode se tornar o biscoito seco e estaladiço que conhecemos. O processo de criação da crocância é um dos maiores enigmas dos bastidores da comida, uma transformação radical de textura que desafia a intuição. Após a mistura, a massa é laminada em folhas finas e uniformes por máquinas precisas. Em seguida, cortadores mecânicos, muitas vezes rotativos, dão forma aos biscoitos, seja em círculos, quadrados ou figuras mais elaboradas. Essa uniformidade é vital, pois qualquer variação na espessura pode comprometer o cozimento e, consequentemente, a crocância final. A partir daqui, a massa macia e moldada inicia sua jornada rumo à metamorfose. Os biscoitos crus entram em fornos industriais gigantescos, muitas vezes com dezenas de metros de comprimento. Ali, a mágica acontece. O calor remove a água da massa, fazendo-a evaporar. Simultaneamente, o amido presente na farinha gelatiniza e os gases liberados pelos agentes levedantes se expandem, criando minúsculas bolhas de ar. Esse processo forma uma rede porosa e frágil no interior do biscoito. A crocância, então, não é apenas um estado de secura, mas uma arquitetura celular complexa, criada pela remoção de água e pelo rearranjo molecular. O forno atua como um arquiteto, esculpindo a textura que percebemos. O biscoito industrial não é apenas farinha e água assadas, ele é uma matriz microestruturada, onde a crocância é um estado físico específico, um sucesso da engenharia de materiais que manipula água, amido e proteínas para criar uma arquitetura interna precisa. A transformação da massa macia e úmida em uma estrutura rígida e porosa é um feito de controle de calor e umidade em escala massiva, uma arte-ciência que define a qualidade do produto. Uma vez fora do forno, os biscoitos ainda estão quentes e vulneráveis. Passam por esteiras de resfriamento controladas, onde a temperatura é gradualmente reduzida. Este passo é crucial para evitar a condensação, que poderia reintroduzir umidade, e para permitir que a estrutura do biscoito se estabilize, prevenindo rachaduras. No entanto, a crocância é um estado de equilíbrio precário e sua fragilidade pós-produção é uma preocupação constante. Porque alguns biscoitos perdem a crocância rapidamente, mesmo embalados. A resposta reside no inimigo invisível da crocância, a umidade ambiente. A estrutura porosa do biscoito age como uma esponja, ávida por absorver qualquer vapor d'água presente no ar. Para combater essa ameaça, a indústria desenvolveu embalagens de alta tecnologia. Elas são compostas por múltiplas camadas de diferentes materiais, como plásticos metalizados e filmes de polímeros, cada um com uma função específica. A selagem a vácuo,
ou com atmosfera modificada remove o ar e cria uma barreira quase impenetrável, encapsulando a textura perfeita do biscoito. A embalagem, portanto, não serve apenas para higiene, mas é uma tecnologia essencial de engenharia de barreira contra a umidade, fundamental para a vida útil textural. A batalha contra a umidade não se limita ao forno e à embalagem. Ela é um processo sistêmico que se estende por toda a cadeia. A indústria calibra a umidade de ingredientes como açúcar e gordura, garantindo que não contribuam para a perda de crocância, mesmo antes de a massa ser formada. Cada insumo é monitorado e o ponto ideal de umidade é buscado em cada etapa para não comprometer a textura final. Laboratórios de controle de qualidade monitoram constantemente a umidade em diferentes fases, desde a matéria-prima até o produto embalado. Essa obsessão pela umidade garante que a crocância seja um atributo estável e previsível. Contudo, essa engenharia tem seus limites. Nem todos os biscoitos podem alcançar o mesmo nível de crocância, nem mantê-la indefinidamente. Biscoitos como wafers, com suas finas camadas e alto teor de gordura, têm uma estratégia diferente de biscoitos de água e sal, que dependem mais de uma estrutura densa e seca. Pequenas variações no processo, como uma temperatura ligeiramente diferente no forno ou uma falha na selagem da embalagem, podem resultar em grandes diferenças na experiência sensorial, um biscoito borrachudo, excessivamente duro ou quebrado. A engenharia da crocância é um balanço delicado, uma arte-ciência que busca atender às expectativas do consumidor por uma textura padronizada e perfeita. A crocância do biscoito, que parece tão simples, é um feito complexo da engenharia de alimentos, uma batalha constante contra a umidade. Da massa inicial, macia e úmida, à embalagem que protege o biscoito em sua jornada até a sua mão, cada etapa é um elo em uma corrente invisível. Ele não é apenas um alimento, mas um testemunho da ciência de materiais e da engenharia de barreira. Cada mordida crocante é a interrupção de um sistema complexo que manteve aquela textura perfeita, revelando uma arquitetura invisível.